Olá, eu sou o Felipe e esse aqui é mais um highlight, um vídeo de 15 minutos com o melhor da nossa última conversa, a última conversa de 2020, que foi com o Jean Carlos Pontes, professor de História responsável pelo perfil do Instagram Aulas Afro-Indígena e que também é autor de livros didáticos, sobretudo de História Regional do Amapá. O Jean é de Macapá e tem muita coisa legal para contar pra gente, então preste atenção nos highlights, 15 minutos, o episódio completo está também no YouTube. E último recadinho aqui, em breve tem o curso aí de produção de mapas históricos ilustrado, para quem quer aprender então a fazer mapas didáticos, criar os seus próprios mapas didáticos, com os seus desenhos, os seus conceitos, a sua arte, e usando o celular, tablet ou até mesmo um computador, com softwares gratuitos. Esse curso vai estrear no dia 10 de janeiro, e de 10 até 15 vai ter um baita desconto. Fique agora com os highlights e um feliz 2021! Porque quem chega ao Rio de Janeiro já olha o Rio de Janeiro como exótico, quem é de fora. E aí quem é do Rio vai para fora também vê o de fora como exótico. E aqui mais do que nunca. Então tem essa ideia de que a gente vai encontrar. Eu lembro que vou usar um exemplo de um professor que veio de São Paulo, um professor da USP. Nós estávamos passeando aqui pela cidade, como aqui a orla é de frente para o Amazonas, ele perguntou, Jean, dá para chegar aqui em alguma floresta aqui próximo? Olha, dá, mas é um pouco distante, né? Não é tão assim, sair da cidade para na floresta, então a gente tem que andar bastante na BR para poder chegar na parte da floresta também, como ele queria, né? Então tem todo esse olhar. E aí tem gente que acha que vai encontrar índios mesmo daqui, né? Embora seja brincadeira às vezes, mas dá para entender que tem um pouco de verdade nessa história, né? Que vai encontrar assim, índio dentro da cidade, andando com arco e flecha e tudo mais. E a gente brinca muito com isso aqui, né? Então tem algumas piadas que são legais, tem algumas piadas que são um pouco pesadas em relação a isso aí, né? Que o índio vai comer gente e tudo mais. Mas a questão da comida, por exemplo, é bem diferente, né? Então há comidas típicas daqui, aí próprio açaí, por exemplo, em vez de vir no saquinho, né, empacotado de gelo, a gente vê assim, o açaí sendo fabricado aqui na hora. Então é na hora mesmo que o açaí é fabricado aqui pra gente. Então, dependendo do lugar, tem gente que já pega o açaí direto da palmeira, já coloca no motorzinho lá de fabricação, né, o batedor de açaí que a gente chama aqui, e já vende pra gente o açaí, né? Então, embora que seja o resto do açaí, porque a maior parte ela é exportada. E sempre quando o pessoal chega aqui, eu lembro de uma conversa com uma professora minha, que ela chegou aqui, olhou para a cidade, achou a cidade muito suja, porque era diferente do que ela é do Rio Grande do Sul, né? Ela achou diferente, porque ela achou que a cidade fosse suja, né? E aí, de repente, ela teve um outro olhar, até para as próprias palavras. Aí, de repente, com o tempo, ela mudou. E aí eu vou lembrar eu tinha uma namorada que veio comigo passar férias aqui comigo, né? E aí nós estávamos aqui em frente de casa, aí de repente passou uma amiga da minha mãe e fez um oi, só que um oi muito parecido, o oi típico indígena. Ela pegou, ela ficou olhando para mim, olhou para o lado e falou, o que aconteceu? Eu disse, não, esse é um oi. Mas como assim esse oi? Não, é um oi indígena. Então, para você ver como ainda é muito forte, né, algumas heranças aqui dentro. E tem isso, o exótico, né? Então muita gente quando chega aqui pela primeira vez é diferente. Aqui é um outro Brasil, na verdade. É um Brasil muito diferente para quem está acostumado com Salvador, Recife, quem está acostumado com São Paulo, que eu já fui, Porto Alegre, que eu já conheci, a diferença é muito grande. Assim como eu vi a diferença daqui quando eu ia para lá ainda o olhar e a surpresa de que quem vem de São Paulo, Rio, Porto Alegre, né, é muito diferente do que eu vou para lá. Né? Então, se assusta assim, um pouquinho, principalmente com calor também, né? Aqui é calor o ano todo. E chuva a metade do ano. Essa pergunta, na verdade, é bem complexa, porque aqui na Amapá nós temos uma questão que é bastante forte. A formação dos três povos principais, né, que é o português, e o português aqui foi bastante difundido, no caso, né, todo nós temos aqui no nosso sotaque, né, esse chiado, né, biscoito, bolacha. Então, a herança portuguesa é bastante forte. E a africana também ela é forte, né, vieram muitos escravos para cá, e aqui difundiram essa cultura. Tem palavras, tem movimentos culturais, tem festas, enfim, tem muita coisa deles. E a indígena, então, mais do que nunca, é mais forte ainda. Aqui a gente percebe muito bem a influência dos três povos. E a questão é saber como cada um se identifica. Não, é uma coisa bastante complexa, porque alguns não se veem como herdeiros de uma cultura indígena afro, embora sejam morenos, né? Não é fácil. Tem uma questão que é muito interessante aqui,
que também a cultura francesa, ela influenciou bastante aqui, né? Nós vivemos na fronteira com a Guiana Francesa. A gente tem uma brincadeira que, infelizmente, a Guiana Francesa não conseguiu ganhar dos brasileiros ou portugueses a questão da divisão aqui da Amapá. A Amapá teve durante mais de quase 200 anos um conflito aqui. Houve guerras aqui, né? Eu estou com uns heróis que é muito conhecido aqui, embora não seja conhecido fora do Amapá, que é o Cabralzinho. Então, o Cabralzinho foi, teoricamente, embora as más línguas falem que ele nunca lutou, mas ele, teoricamente, ele é o herói que eles conseguiram expulsar tudo dos franceses. Nós tivemos luta com os holandeses, tivemos luta com os ingleses, tivemos luta com os franceses. E essa questão da mistura da cultura aqui, ela é problemática. Alguns não se identificam, né? E tem uma questão que eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo no Rio de Janeiro. Quando eu fui morar para o Rio de Janeiro, para mim, eu me identificava como negro. Então, eu sou preto e pronto. Quando eu cheguei lá, várias pessoas perguntavam se eu era índio. E aí isso me chamou a atenção, né? Como assim tem cara de índio? Então eu não tinha entendido essa percepção de que é negro e que é índio, até eu ir para o Rio de Janeiro, morar para lá. E aqui eu comecei a comentar com os colegas, olha, nosso fenótipo, no fenotipo, né, fenótipo, é uma característica indígena. O nosso rosto, a nossa cultura, ela é indígena. As nossas relações sociais são indígenas, a maior parte é indígena. Só que as pessoas preferem, a maioria negam essa herança e prefere, até por questão que hoje está muito em voga essa questão da identidade afro, da cultura, da resistência afro, né? Da questão das lutas sociais, ou das lutas raciais, então as pessoas preferem mais se identificar com afro do que próprio índio. Mas aqui a percepção é muito grande, então você consegue ver um herdeiro ali ainda da cultura europeia, pessoas brancas, a maior parte morena, que é a questão indígena, e bastante pessoas negras, né? Então, por exemplo, nós temos uma cidade aqui que é Mazagão, que herdou muito as festas religiosas portuguesas, né? Então, nós temos um festival aqui, Mazagão, que tem muito essa particularidade. Só que outros municípios já têm uma outra relação, já tem outras festas, algumas com uma herança muito forte do Maranhão, por exemplo, que vieram muito maranhenses para cá, né? Então, a cultura maranhense é forte aqui. Então, essa questão da identidade aqui na Amapá, ela tem isso. Ela é complexa, ela não é assim tão fácil de ser entendida, né? Então, muitos não se representam, não se identificam como indígena, embora tenha na sua característica ali no rosto, seus traços, né, indígena, mas prefere ou negro ou dizer que não sabe exatamente que tipo de pele ele tem, com a cor da pele dele. E os hábitos aqui ainda são ainda de uma herança indígena. Muito interessante que aqui na Amapá ele é bem trabalhado. Eu até tomei um susto, né? Achando que quando eu vim para cá morar, para dar aula, eu já vim logo de cá trabalhar com a ideia de patrimônio cultural. E aí eu vi alguns alunos que têm bastante já conhecimento. Mas, claro, ainda é muito pequeno em relação ao que nós gostaríamos. Mas os alunos já, acho que a escola aqui está conseguindo fazer um bom trabalho em relação a essa ideia de patrimônio. Mas agora, é claro, a maior referência do patrimônio é fora do Amapá, né? Principalmente as principais manifestações culturais, né? O capoeira, o carnaval carioca, a questão dos times. Né? Nós temos aqui bastante elementos culturais de suma importância. No próprio Rio Amazonas é um exemplo. Nós temos aqui como um patrimônio natural, né? Então nós temos o Paulo Zawaiapim, com as suas pinturas, que é declarado patrimônio nacional, né? E tudo mais. E aí, só que a grande questão é que o Amapá, ele não tem uma representação. Quer dizer, nós temos um elemento cultural bastante forte, mas a ideia de ver o de fora, isso é uma fala muito grande para quem trabalha com patrimônio cultural. Tudo que é de fora é melhor, né? Então, assim como todo o Brasil tem essa ideia, aqui na Amapá também não é diferente. Então, tudo que é de fora é melhor e a gente acaba menosprezando. Temos a nossa relação cultural aqui muito grande, nossa formação cultural aqui é muito forte, ela é bastante expressiva, mas ela acaba sendo deixada de lado quando se comparada em relação aos outros. A galera conhece um pouco da história, um pouco, mas não tanto como a gente gostaria. A galera entende um pouco sobre esse conceito de patrimônio, sabe a importância. Tem uma galera muito boa que já consegue disputar editais de patrimônio, né, editais para poder disputar alguma declaração pelo próprio IFAM ou pelas próprias entidades culturais aqui, né. Só que assim, o de fora acaba sendo absorvido mais do que a própria cultura local. Por um lado, isso até é bom, porque a cultura ela nunca é morta, né? Ela não é morta. Quando a cultura fica parada, a tendência é para a sociedade sumir, né? Então ela tem que ser dinâmica. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a gente mesmo e saber essas relações. Por exemplo, aqui a principal língua aqui é a francesa. Então aqui as escolas, a maioria das escolas de língua estrangeira, ela dá o francês, diferente do resto do Brasil, que é tudo inglês. Eu lembro que em Porto Alegre, eu acho que eu vi, Porto Alegre, então tem uma influência muito forte em inglês e espanhol, né? Pela proximidade. Mas aqui a maioria das escolas dão francês na escola mesmo. A língua francesa é prioritária. E se tu olhar os currículos de várias pessoas disputando vagas de emprego, concurso, o inglês está no currículo principal, no caso, né? Inglês não, francês, perdão.
Francisco está como uma língua principal sendo falada. Aqui o Pará, por exemplo, nós temos alguns municípios que são aqui próximos ao território. Por exemplo, a gente olha aqui na orla de Macapá, a gente já viu o estado do Pará de frente para a nossa cidade, né? Então tem muitas cidades aqui, o pessoal vem trabalhar aqui, morar aqui, passar final de semana aqui. E aí, como eu falei, foram muitas famílias que estudaram em Belém, aqui no Marajó mesmo, e voltaram para cá com todas as influências culturais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no caso, nós temos aqui a base aérea da Amapá, que foi uma base usada pelos soldados dos Estados Unidos, né, para combater os alemães na Segunda Guerra Mundial. Em outros lugares, pelo mundo afora, essa base aérea seria muito visitada, seria muito ali conhecida pelo mundo todo, inclusive pelos brasileiros. Mas, inclusive, até os próprios amapaenses, muitos nem conhecem, né, a história dessa própria base aérea da Amapá. Existe duas áreas aqui no Brasil que tem aquela torre do Zeppelin, que é o macho, né? Então, tem muita gente que não sabe, que esse é o grande problema. Então, na minha visão como historiador, era para todos saberem. E aí que a gente vai entrar na temática do turismo. Muitas áreas, elas dialogam com essa questão do patrimônio. Muitas áreas do turismo, eu acho que foi uma das que mais aproveitou dessa discussão sobre patrimônio, como trabalhar o turismo com patrimônio. Eu já vi muito essa área, já participei muito nessa área de turismo. A ideia é valorizar, é questão econômica mesmo. Tem todo um ciclo econômico, um mercado, uma mercadoria dentro da questão do patrimônio, do turismo, tudo mais, e é muito alto. Então, os países que utilizam a ideia de herança cultural, de patrimônio cultural, como um modelo econômico, como mercado, seja para gerar empregos, lucros, essa divisa toda, quem consegue se aproveitar da sua própria herança cultural se dá muito bem. Jean, só queria que você situasse para a gente rapidinho aqui, só para situar a gente geograficamente falando, né? Comenta o tempo de viagem de Macapá para Belém, para São Luís do Maranhão, para Brasília e para Caiena, só para a gente ter uma ideia das distâncias e do tempo que envolve essas viagens. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Que nós temos uma BR aqui que ela virou uma história sem fim. Já está há uns 30 anos sendo construído e nunca termina. Parece aquela Transamazônica, né? Então, falta 200 quilômetros, parece, para chegar em Oiapoque e nunca chega. E aí, sempre, todo ônibus constrói asfalto, 10, 15 quilômetros, mais ou menos, mas nunca chega em Oiapoque. Então, às vezes é uma viagem para Oiapoque, por exemplo, de 18 horas, mas pode levar 2 dias, 3 dias, dependendo do período do ano, época de chuva. E aí chega de barco pequeno. Então, vai de barco de Oiapoque para Caiena. É um barquinho, por sinal, pequeno. De avião, acho que é 1 hora e meia. Em relação para Belém, aí tem uma coisa que tem a particularidade. Nós temos... Não vai de carro, não tem transporte terrestre. Ou é avião, ou é barco. De barco, dependendo do tipo de barco, pode levar 8 horas, tem uma lancha, né, que tem um nome aqui, eu esqueci agora o nome, mas tem barcos que levam 24 horas, tem barcos que levam 20, 32, vai depender de qual é a empresa que vai levar, né? E de avião leva 40 minutos, 50 minutos. Então, você desce ali, se vai para o Maranhão, por exemplo, você desce ali no terminal hidroviário, pega um ônibus na hora de Belém, aí vai para São Brás, que é um bairro de lá de Belém, lá no terminal rodoviário você pega um ônibus que leva mais ou menos, eu acho que 19 horas, 20 horas mais ou menos para chegar ali para o Maranhão, aí Imperatriz, e mais 4, 5 horas, acho que para chegar em São Luís, se não me engano. E aí você tira, de repente, por exemplo, você vai para Goiânia, aí uma coisa muito bacana, você vai para Goiânia, aí é uma particularidade que é de Belém e Macapá. Às vezes você tem que ir primeiro para Brasília, para depois ir para Goiânia, você não vai direto. Então, às vezes você tem que ir, inclusive até, às vezes, no próprio Marabá, Tucuruí, você tem que ir para Brasília, para depois voltar, né, para Marabá, Tucuruí, dentro do estado do Pará. Então, Macapá tem essa questão, né, então... Com essa questão da pandemia, por exemplo, parece que eu estou tendo uma viagem 1 vez por semana, se não me engano. Mas antes estava tendo 8, 9, 10 viagens de avião. E navios são todos os dias, de segunda a sábado, né? Então tem essa questão. Já teve projeto, já teve proposta de fazer pontes, aquelas pontes de 14, 15, 20 quilômetros, né, de extensão. Já teve ponte para fazer aqui no sul da Amapá, mas a questão da corrupção foi grande, acaba nunca chegando. Tá só o esqueleto da ponte e assim fica. Tem toda essa particularidade. Aqui é diferente, é muito diferente. A gente fala que nós somos aqui ilhados em relação ao resto do Brasil. O próprio apagão foi um exemplo muito grande do que é nós aqui no estado do Amapá ser ilhados, né? Nós somos bastante ilhados, longe de tudo, não tem como você chegar de carro via
via Belém, via Estado do Amazonas, enfim. Essa particularidade aqui é muito interessante.
Pode falar. Queria entender uma questão. Você falou que o francês é um idioma presente no currículo, né? Seria pela proximidade com a Guiana Francesa? Qual a relação entre a Guiana Francesa com o Amapá? Fiquei curioso. Então, a gente brinca aqui, a gente fala aqui que a gente faz fronteira com a Europa, né? Porque a Guiana Francesa ela é um estado, ela é um dos estados, no caso marítimo, como que eu não lembro o nome aqui agora, ela faz parte da França, no caso, e há uma reciprocidade muito grande. Há diversos acordos, né, internacionais entre a Amapá, no caso, a Amapá Brasil, né, em relação à Guiana Francesa. Há diversas, vai vir muitas escolas de lá para cá visitar a gente, fazer trabalhos, inclusive já dei oficinas afro-indígenas para uma turma que veio da própria de Caiena, né? Então, eles visitam bastante aqui, vem muita gente de lá. E essa questão da proximidade, ser tudo próximo, né, com eles, inclusive, então, por exemplo, o Oiapoque, o dinheiro que mais rola lá é o euro. O real lá é secundário. Então, o dinheiro principal em Oiapoque é o euro. E aqui em Macapá acaba chegando muita gente. E aí, por questão histórica também, né? Então, por exemplo, aqui foi invadido pelos franceses. Nós tivemos um pouco da influência francesa na nossa própria fala, né? Então, se você for para algumas cidades aqui interioranas, aqui, um pouco do sotaque francês ficou no linguajar local, né? E acaba por questão histórica, a influência e a questão da proximidade faz com que a gente tenha essa relação comercial bastante grande. Uma vez ou outra, autoridades da Guiana Francesa vêm para cá fazer algum tipo de intercâmbio, algum tipo de acordo comercial, econômico, político. Então, há uma necessidade de ter esse diálogo da língua, né? Então, acaba que se influencia nas escolas, acaba influenciando também essa ideia de que você precisa conhecer essa língua que está aqui próximo, né? Então, tem muita gente que viaja para lá, inclusive tem muitas famílias que têm filhos, maridos, esposas, que trabalham lá, a maioria de forma clandestina, e depois voltam, né? Eles vão para lá para juntar dinheiro, depois voltam. E acaba que eles vêm junto com a língua, e acabam aprendendo a língua lá na marra, no caso, né? Que é aquele que nós temos que aprender a língua local para eles poderem trabalhar. E aí, quando eles vêm de lá, já vem com a língua, já quase que com a primeira língua deles. Essa que é a grande questão. E aí, os anos 80, agora não, agora a maior parte é inglês, mas nos anos 80 a nossa língua falada nas escolas era francês. Aí algumas escolas continuam ainda, né? Nós temos essa referência ainda bastante grande. Tanto que quando surgem os editais para poder abrir vagas para estudantes estudar língua estrangeira, a maioria é francês. O próprio governo do estado, ela investe nessa ideia de estudar francês. Então, uma vez ou outra tem edital abrindo vagas para alunos estudarem francês aqui, oferecido pelo próprio estado. Rogério, infelizmente já vamos chegando aqui no final da nossa conversa, que rendeu muito, foi um grande prazer recebê-lo aqui, te agradeço demais pela sua disponibilidade, mas antes de encerrar, a gente sempre pede para os nossos convidados duas referências, né, duas indicações que você pode passar para a gente. Uma referência cultural, né, qualquer obra aí que você queira recomendar para as pessoas, seja uma série de televisão, um filme ou um livro, tá? De qualquer autor, qualquer coisa mesmo. E a segunda, uma referência sua, né? Algum texto que você tenha produzido, de repente, para algum congresso, algum artigo, coisas desse tipo, tá? Então, uma referência cultural geral e um trabalho seu para você recomendar para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Legal. Eu tenho porque eu não trabalho só com só história e cultura afro e patrimônio, né? Inclusive tenho outras contas aqui no Instagram. Eu tenho outras contas aqui no Instagram, no caso, eu tenho um trabalho sobre história do Amapá, eu produzo esse material, e também eu trabalho com a questão da filosofia sobre mente, corpo e alma, né? Essa questão da inteligência artificial. E aí também com desenhos animados em diálogo com a filosofia, que é muito bacana. Então, já tem um texto já publicado, que é a questão do sujeito de Michel Foucault, e aí tem mais 3 textos para ser publicados na ideia de filosofia, desenhos animados e filosofia com a questão da mente, corpo e alma. E esse trabalho que eu estou fazendo em relação à história da Amapá e a própria ideia de patrimônio cultural e história afro-indígena. Bom, em relação à cultura local, eu acho que seria muito interessante a galera que é de fora conhecer um pouquinho sobre, por exemplo, a própria história da base aérea da Amapá, né, que tem uma história fantástica, fenomenal, e até 5 anos atrás ainda tinha alemães morando lá,
5, 6 anos atrás, mais ou menos, para ter uma ideia. Em relação a material de ficção científica, tem um que me chama a atenção, que são Os Pilares da Terra. Foi lançado, acho que em 2009, que é muito bacana. É uma série, acho que de 10 capítulos, que fala sobre essa questão de conflitos sociais, né, questão de lutas de classes, essa questão de lutas entre autoridades, nobreza e o povo. Né, então, acho que vale a pena. O nome se chama Os Pilares da Terra. Eu agradeço demais, Jean, pela disponibilidade sua de participar aqui com a gente, também pelas referências. A gente vai deixar linkado lá depois no nosso site. E daqui algumas semanas também essa conversa sai, tá? Semana que vem ou na próxima, no máximo, já sai online lá e sai os cortes no Instagram. Eu te marco lá também para você ficar sabendo. Mas desde já o nosso muito obrigado. E depois a gente volta ainda mais para frente a conversar de novo, a solicitar a sua presença quando a gente for tratar de história regional, né? A gente falou muito da Amapá, mas essa questão de você ser um autor também de história regional, de fazer a história do Amapá, é muito legal, um assunto que interessa bastante gente aqui. No ano que vem a gente vai voltar a esse assunto e a gente volta a te chamar de novo. Obrigado, Jean. Tá. Felipe também, eu agradeço muito pelo convite. Para mim, eu fiquei surpreso e muito feliz com esse trabalho. Eu dei uma olhada no teu trabalho aí no blog, na conta. Eu achei ele maravilhoso e eu acho que parabéns aos dois. Parabéns, Felipe, parabéns, Moisés. E muito obrigado. Muito feliz com esse trabalho aí, tá bom? A gente que agradece, Jean. Então, um abração aí, prazer em conhecê-lo. Espero que um dia a gente tome uma cerveja junto aí em algum lugar desse Brasil aí. Aí. Boa.